Olá, boa noite, tudo bem com você? Que felicidade estar aqui mais uma vez ao seu lado. Hoje vamos conhecer uma história que eu tenho certeza que vai te mostrar de uma maneira muito especial como Deus cuida dos nossos sonhos e nos guia em cada passo. Prepare-se para se inspirar com a emocionante história de fé e confiança em Deus da Thalita, uma jovem missionária que desde muito cedo ouviu o chamado de Deus. Com muitos sonhos e planos, ela jamais imaginou que os desejos de Deus para sua vida seriam ainda maiores. Hoje, após viver a missão, ela tem a certeza do cuidado e do amor de Deus. Agora vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui, porque em 30 segundos a Thalita já estará aqui comigo. Não saia daí. Desde cedo, Thalita sentia um profundo chamado de Deus para a missão. Mesmo enfrentando desafios, ela perseverou e seguiu a voz do seu coração. Seus planos pessoais foram superados pelos planos grandiosos de Deus. Quando realizou o seu sonho de servir, Thalita viveu completamente a sua experiência e se dedicou inteiramente à missão, superando obstáculos e conquistando os corações que encontrou no caminho. Hoje, ela vê claramente como Deus guiou os seus passos. A sua história é um lindo testemunho de fé, confiança, coragem e a certeza de que com Deus até os maiores desafios podem ser transformados. Thalita, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade, é um prazer receber você. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Eu sei que desde novinha você já tinha esse interesse, esse plano de ser uma missionária. Como é que isso aconteceu? Quando eu tinha ali por volta de uns 13 anos, mais ou menos, eu sempre fui da igreja, né? Eu nasci, fui criada na igreja adventista, mas quando eu fiz ali por volta de 13 anos, a gente teve um campuri dos Desbravadores em Barretos. E no final desse campuri, o pastor ele fez um apelo e ele falava assim, olha, aqueles que tiverem o desejo de servir e que sentirem o chamado, que vocês desçam e venham aqui na frente. E eu senti esse chamado e eu entendi que Deus estava me chamando para aquilo, apesar de ser muito nova. E aí eu desci sozinha, sem ninguém. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu via todo mundo, assim, com um colega, com um amigo, todo mundo se abraçando. E naquele momento eu me senti meio sozinha, mas eu tinha certeza de que aquele chamado era para mim, então eu continuei lá. Mesmo você sozinha ali, sem ter alguém para abraçar do lado, você sentiu o abraço de Deus. Exato. Então, quando o pastor ele foi fazer a oração, eu senti como se alguém estivesse me abraçando. E eu tinha certeza que alguém tinha vindo me abraçado. E aí, quando ele terminou de fazer a oração, que eu abri os olhos, eu olhei assim ao redor e não tinha absolutamente ninguém que fosse visível aos meus olhos. E aí, essa foi uma das primeiras comprovações assim, que eu tive de que Deus ele realmente queria queria me mostrar aquele chamado mesmo. Bom, você era novinha, como você falou aí, 13 anos ainda. Sim. Aí depois ali do ensino médio, você tentou ainda seguir esse propósito da missão, mas as coisas parecem que não estavam dando certo, né? O que estava acontecendo e qual foi a sua sensação naquele momento? Depois que eu cresci um pouco, eu fui estudar no NASP Campus Hortolândia. E durante todo o meu tempo lá, Deus continuava me chamando para servir. Eu ainda estava estudando, então eu não conseguia ir naquele momento. Mas assim que eu terminei o meu ensino médio, eu falei, bom, agora chegou o momento, né? Deus me chamou tantas vezes, então agora eu vou. Agora vai. E aí eu comecei a me inscrever em todos os tipos de missões que tinham disponíveis, que eu conhecia, que eu descobria. E não deu certo. E algumas eu fui recusada, outras o valor era muito grande e a gente não conseguiria custear a minha ida. E aí eu fiquei sem conseguir entender, né? Poxa, Deus me chamou tantas vezes, eu tenho tanta certeza desse meu chamado, e por que agora Ele não tá querendo que eu vá? E aí por um tempo eu falei, então eu vou deixar isso de lado e vou seguir meus caminhos, vou trilhar meus rumos e Deus, enfim, que Ele abençoe os meus próximos planos, as coisas que eu vou fazer, mas a missão vai ter que ficar de lado um pouco. E você seguiu sua vida, começou a trabalhar num banco, inclusive, estava ali trabalhando certinho, seguindo sua carreira. E depois, de novo, no banco ainda você sentiu esse chamado? Sim, eu estava trabalhando, eu entrei num
banco aqui do Brasil, comecei a trabalhar lá, e aí eu comecei a construir minha vida, né? Então, comecei a fazer faculdade, comecei a me empenhar para os próximos planos e estava tudo certo. Eu estava ali num processo de quase ser promovida já, então estava com muita expectativa em cima daquilo, e quando foi no ano novo de 2021, se não me engano, eu estava fazendo ali um devocional, e Deus, ele falou muito claramente comigo novamente, me chamando para ir. Eu consegui escutar a voz de Deus me chamando para isso. Só que, naquele momento, acho que a gente costuma olhar para as coisas que a gente está construindo, olhar para a nossa vida, para as pessoas que a gente ama. Como é que eu vou largar tudo isso agora? Porque se fosse ali no ensino médio, era mais fácil, Era mais fácil, com certeza. Agora eu já estava trabalhando, eu já estava fazendo as minhas coisas, como é que eu ia largar tudo para ir? E aí eu fiquei brigando com Deus durante um tempo e falei, não, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ir para uma mission trip, que são essas missões de curto prazo. Eu tiro meus dias de férias e vou... Ali um mês, mais ou menos? Isso. Tem algumas que são 15 dias, outras um mês. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, vi que tem missões, por exemplo, no Amazonas. E aí eu falei, bom, eu vou pegar alguns dias de férias e vou fazer essa missão. E é isso. Eu conversei com os meus pais, eles me apoiaram muito, só que eu tinha no meu coração de que não era isso que Deus queria, Ele queria muito mais. Ele queria que eu me dedicasse mais, e Ele colocava isso no meu coração, enfim, o tempo inteiro, e eu não consegui ficar tranquila com essa decisão de ir um curto prazo. E um dia, depois de voltar, estava voltando da igreja com uma amiga minha, e ela começou a conversar comigo, e ela começou a ser uma resposta de Deus na minha vida, sabe? Falar da importância dos propósitos e do chamado e da missão. E até esse momento ninguém sabia sobre nada, porque eu não tinha contado para ninguém. E a gente foi indo e ela foi falando, em determinado momento comecei a chorar muito, e ela, o que foi? E aí eu contei para ela o que estava acontecendo, do meu chamado, tudo isso. E ela foi uma das pessoas que me incentivou muito aí. E depois disso eu comecei a buscar. Não, então agora eu vou buscar e vou me empenhar para ir para a missão de um pouquinho mais de longo prazo. Não era mais aquela curtinha só nas férias, não. E você, de fato, largou tudo ali, largou a sua carreira no banco para cumprir esse chamado que estava no seu coração da missão. Sim. Depois de um tempo eu me inscrevi na AFM Sul América, que é uma das agências missionárias que envia missionários para o campo missionário ali na janela 1040. Eu fui aprovada no processo para ir para o campo, só que o processo da AFM é um processo de arrecadação, né? Então você precisa levantar fundos para conseguir ir para o campo missionário. E quando eu olhava para o valor que eu precisava arrecadar, eu falava, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Exato. Porque até então eu ainda estava no banco, eu fui sair do banco mais lá para o final do ano, né? Eu conversei com as minhas chefes e aí a gente combinou de sair no fim do ano. Mas no início da minha arrecadação estava tudo bem, tudo tranquilo, eu estava conseguindo arrecadar. Só que chegou em um momento que a minha arrecadação travou. Estagnou ali. Estagnou. E eu falava, Senhor, não é isso que o Senhor quer de mim? Eu já estou largando tudo, e agora? E a gente fez um grupo de amigos que estavam indo para o campo missionário através da FM também. E aí eles iam e mandavam lá, olha, eu consegui arrecadar tanto, eu já estou em 70% da minha arrecadação, eu estou finalizando minha arrecadação. E eu olhava para a minha arrecadação e falava, Senhor, o que está acontecendo? Eu estava lá em meados de 30%, 40% da minha arrecadação. E aí, chegando mais ali no final do ano, que era próximo do tempo que eu sairia do banco, eu comecei a ficar um pouco assustada, porque eu não tinha arrecadado nem 50% do valor ainda. E era para eu sair do banco, mas eu ainda tinha a possibilidade de continuar trabalhando lá e não ir, porque a minha arrecadação não estava completa e não tem como ir para o campo missionário sem finalizar a arrecadação. Sim. A maior parte ali dos meus colegas já tinham finalizado a arrecadação deles, então eu comecei a ficar confusa e aí alguns familiares falavam, não vai dar certo, continua no banco, algumas pessoas, não vai, outras vai. E eu decidi só confiar em Deus. Ele me falava para eu ter fé nele e eu decidi confiar nele. E falando na FM ali, todo esse chamado, essa questão da arrecadação, a pessoa que te chamou foi o pastor William Silvestre. E ele gravou um depoimento aqui para a gente acompanhar juntos. Vamos ver. Oi, Thalita, passando aqui para deixar o meu recado também, né, nesse momento aí,
Para mim foi uma alegria muito grande te conhecer, saber do seu coração missionário. Eu não estive aí no seu treinamento, né, enquanto trabalhava lá na FM, mas pude ser usado por Deus para selecionar você para esse caminho de missão, né? E foi muito bom ver o seu ânimo, a sua disposição e o seu coração puro na missão. Que Deus possa continuar conservando você com esse coração aqui na missão também, mas agora na missão por meio da comunicação na Rede Novo Tempo, né? Que Deus te abençoe. Amém. Olha aí, uma pessoa importante também na sua vida, né, Thalita? Sim. Que deixou esse recado especial. Ai, que legal. O pastor William realmente foi quem fez a entrevista ali comigo, né? Ele foi a primeira pessoa que eu entrei em contato e foi muito legal. Ele já foi me explicando como eram os processos missionários. Depois a gente teve contato ali em uma semana de oração também. Que legal. Muito bom. Olha só, gente, somente a confiança em Deus e reconhecer a sua identidade nele que nos traz a coragem de aceitar um novo chamado, né? Mesmo quando parece que vai virar a nossa vida ali do avesso, que eu acredito que aconteceu isso com a Thalita, a gente vai saber mais detalhes já já. Como é que foi com a Thalita e como que estava em um bom momento da vida dela, né? Mas os desafios que ela tinha segurança em Deus. Afinal, ele tinha um propósito para a vida dela. E da mesma forma, ele tem um propósito para você aí de casa também. Você quer saber qual é o seu propósito? Qual é a sua identidade em Deus? Então, eu vou convidar você a pedir a revista Esperança Eu no Universo. Ela é totalmente gratuita, você pode pedir pelo telefone WhatsApp que aparece aí para você, 12982444449. E aí você vai saber o que Deus tem preparado na sua vida. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida a gente volta aqui com a entrevista com a Thalita. Identidade de volta, hoje conhecendo mais sobre a história da Thalita Cachoeira. E eu quero saber, Thalita, você terminou o bloco anterior falando que você abandonou tudo mesmo para ir nessa missão de longa duração. Como é que foi a reação da sua família e dos seus amigos, sabendo que você ia deixar tudo para trás, inclusive a carreira que você tinha começado no banco? Algumas pessoas me deram muito apoio, falaram, não, vai mesmo, você precisa ir. Mas outras pessoas não me apoiaram tanto, né? Eu acho que a gente está muito acostumado também com a vida e a gente querer crescer e evoluir. E para algumas pessoas isso acabava sendo um retrocesso. Como que você vai deixar tudo que você tem aqui para ir para um lugar que você não sabe muitas coisas, enfim, passar às vezes por situações que não são tão legais. Sim. Então, você tá doida? A minha família, a princípio, também ficou um pouco preocupada e aí eles não compactuaram muito. E, você não tinha falado que era uma missão de curto prazo, e agora? Por que vai ficar mais tempo? E acredito que seja a preocupação comum dos pais, né? Mas daí, com o passar do tempo, eles foram amolecendo. E essa nova missão de maior duração ia ser de quanto tempo? 10 meses. 10 meses, quase um ano. Quase um ano, Só sim. que antes de ir, de fato, para a missão, você passou por um treinamento. Me fala um pouquinho mais, foi na África do Sul esse treinamento? Isso. Então, até a questão da arrecadação, né? Quando eu fui para lá, eu não tinha terminado de arrecadar todo o valor. E aí minha família, algumas pessoas ficavam, eles vão te mandar de volta. Mas eles pediram para levar todas as coisas, inclusive da missão. Porque de lá do treinamento você já partiria para a missão se desse certo a arrecadação ali. Sim. E aí nós fomos para a África do Sul. E aí lá nós fizemos um treinamento intensivo que foi incrível, assim, para aprender sobre cosmovisão e diferentes tipos de cultura, porque querendo ou não, aqui no Brasil a gente pensa de uma forma, em Guiné-Bissau eles pensam de outra, em diferentes países eles vão pensar de formas diferentes. Então nós aprendemos muito sobre a cultura e, enfim, tivemos várias lições e aprendizados, e foi lá também que eles informaram que a minha arrecadação ela tinha sido fechada por uma pessoa que não era nem do Brasil, era dos Estados Unidos. Ou seja, algum doador anônimo ali completou o que você precisava para conseguir fazer a missão. Exato. E de lá da África do Sul você foi para Guiné-Bissau? Sim, foi uma viagem muito, 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 muito longa. Pelo menos ali da África do Sul para subir para Guiné-Bissau é muito difícil, porque não tem um voo direto. Então fomos eu e mais 2 missionárias, a Tamília e a Larissa, e nós passamos, enfim, horas. Em aeroportos, espera daqui, espera dali. Sim. O coração já devia estar ansioso, né, para de fato chegar no local ali da missão. Sim, para descobrir como é que ia ser também. Então foram horas longas para a gente conseguir chegar até Guiné-Bissau.
E quais foram os principais desafios ali? Porque eu sei que Guiné-Bissau, é um país que tem ali o português como a sua língua oficial, digamos assim, mas não é bem isso que é na realidade, né? Existem muitos dialetos ali. Então, talvez a língua tenha sido uma barreira, mas quais foram os desafios que você enfrentou assim que chegou ao país? Eu acredito que quando a gente vai, a gente chega com uma expectativa de que a gente vai ser pelo menos bem aceita, né? Então, vai todo mundo abraçar a gente, tudo isso. Mas não foi bem assim. Nos meus primeiros meses eu fui meio que rejeitada, né, entre aspas, porque lá existe uma cultura de que, por exemplo, eu sou considerada branca. Então, ou você é preto ou você é branco, e lá eu sou considerada branca. Então, quando eu chego lá, as pessoas elas me olham como mais fraca. E então elas criam uma separação entre nós. Então eu sou estrangeira, eu não tenho a força deles. E aí eu e as outras missionárias, né, nós não éramos muito bem aceitas quando a gente chegou lá. Então, poxa, como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa que não quer nem ao menos me conhecer? E aí, fora isso, a gente teve alguns desafios relacionados à água, à energia elétrica, coisas que a gente está acostumado aqui e lá. Chegar lá é bem diferente a realidade, né? Exato. Deu vontade de voltar logo nos primeiros dias ali, quando você viu essa questão de não ser aceita e tudo mais? Sim, uma das coisas que a gente ouviu no nosso treinamento é que você se torna um missionário de verdade quando você tem vontade de voltar para casa, mas você fica. Então, principalmente nesses primeiros meses, batia um desespero, assim, meu Deus, eu tinha as coisas na minha casa, o que eu estou fazendo aqui? E chorei bastante, chorei muito e, assim, por vezes briguei com Deus para tentar entender meu propósito ali mesmo. E é curioso como Deus vai usando essas situações, né, para lapidar o nosso caráter, o nosso jeito de ser, enfim. Não deve ser fácil mesmo. Nunca fiz uma missão desse tipo aí, mas eu imagino que deve ser bem desafiadora. Mas em um certo momento houve ali uma conexão. Vocês conseguiram se conectar com o povo da Guiné-Bissau? Foram aceitas? Como é que foi esse processo? Nós trabalhávamos com várias vertentes lá. E uma delas era o Clube de Desbravadores. A gente ajudou a levantar um Clube de Desbravadores lá. Que você já tinha esse know-how daqui do Brasil, porque já era desbravadora, né? Sim, sim. Inclusive, meu chamado veio lá em Campuri, né? Exatamente. Então, nós tínhamos lá o Clube de Desbravadores e aí nós fomos para um acampamento. E nesse acampamento, nós ainda tínhamos essa barreira e essa separação e apesar de tudo, assim, eu ia tentando falar o crioulo, né, que é a língua que eles se comunicam lá. E a gente viveu junto com eles. A gente tentou aprender o que Jesus ensinou, né, que era viver aquilo junto com as pessoas. Então, eles sentavam para comer no chão, a gente sentava no chão. Comiam com a mão, a gente comia com a mão. Subia em árvore, eu tentei subir em árvore junto e apostava corrida junto com eles. Então, a gente realmente viveu junto com eles aqueles momentos. Ficou imersa ali na cultura, né? Exato. E a gente também aprendia por repetição. Eles estão fazendo determinada coisa, porque isso é importante, então a gente vai fazer junto. E aí, depois disso, eles passaram a aceitar a gente de uma forma, inclusive a gente foi inserida na etnia e na família ali. Então, a gente passou de branca a ter um nome. Olha só que interessante, né? Esse processo de adaptação, mas mais do que adaptação, de acolhimento de fato, né? Exato. E a gente está vendo aqui no nosso cenário alguns elementos diferentes, inclusive tem um tecido aqui na nossa mesa, que se eu não me engano é um tecido da honra, é isso? Esse é um dos tecidos, posso abrir para mostrar? Por favor. Esse é um dos tecidos que eles usam muito lá em Guiné-Bissau, principalmente em casamentos. Então, esse é um tecido que eles chamam de tecido caro, né? Deixa eu abrir ele direitinho aqui para dar para ver. Olha só, bem bonito, colorido, Ele né? é Eles lindo. são muito alegres, né? São. E aí posso colocar em você? Vamos lá! Vamos fazer esse desafio aqui, ó. Olha, com licença. E aí você coloca assim. Ele é normalmente colocado no noivo, em casamentos, no noivo ou na noiva. E aí ele fica desse jeito aqui. Olha só, gente, que coisa linda. E esse tecido, posso tirar? Pode. Com licença.
Então, tem alguns momentos lá que eles são dados. Então, quando uma pessoa morre, infelizmente ela é enrolada em tecidos. Em casamentos também, eles são colocados quando o casal é especial. Então, quanto mais especial o casal é, mais E tecidos você desses ganhou eles esse ganham. tecido? Sim, ganhei. E eles vestiram você com ele? Sim, antes de voltar ao Pode Brasil. ficar com ele no colo, sem Tá. problemas. Antes de voltar ao Brasil, uma amiga minha, o Asila, foi até a minha casa. Eles foram lá fazer uma despedida com a gente. E ela me entregou esse tecido. Entregou um para mim e um para Tamile, que era a minha amiga que estava comigo lá no campo missionário. E a gente ficou muito lisonjeada porque lá tem algumas formas de ganhar esse tecido, né? Então, ou você casa, e aí você é uma pessoa especial, ou você falece, ou você é uma pessoa de muita idade, porque lá a média de vida é no máximo 50 anos. Então, se você é mais velho, você anda com tecidos desse. E aí, se você é uma pessoa de muita importância, uma pessoa de honra, uma pessoa especial, alguém te dá um tecido desse, então significa que você é uma pessoa realmente importante, especial. Então, a gente ficou lisonjeada, assim, muito feliz. E hoje, ao olhar para trás, por tudo que você passou ali durante aqueles 10 meses na Guiné-Bissau, o que você vê de diferente em você, né? Como é que era a Thalita de antes e como é que é a Thalita de hoje, e também nas pessoas que você chegou a impactar durante esse período? Eu consigo enxergar justamente a mudança não só na forma de vida, mas no caráter também, né? Eu consigo enxergar a forma que Deus trabalhou na minha vida e na vida das pessoas que estavam ali ao meu redor. Eu consigo ver transformações grandes que Deus fez e de entender que a minha identidade está atrelada a Cristo e ao propósito que Ele colocou no meu coração. Durante esse período também não deu muito tempo de falar, mas eu reencontrei um amigo que era amigo, e aí ele virou meu namorado, meu noivo, e na semana retrasada a gente se casou. Olha só que bênção, a missão unindo corações ali. Sim, então Deus ele transformou a minha vida por inteiro, e hoje eu tenho a convicção de que tudo que acontece na minha vida tem um motivo, porque eu já vi Deus trabalhando de tantas formas em coisas que eu falava assim, isso aqui não vai dar certo. E aí Deus ia lá e mudava tudo e dava certo. E então hoje eu tenho uma convicção ainda maior em Deus. Tá certo. Eu quero muito agradecer você, Thalita, por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história. A gente sempre gosta de trazer histórias de missão aqui, até para encorajar quem está em casa a ser um missionário também. Não sei se você tem esse desejo no seu coração, se de alguma maneira você se sentiu chamado, ou se de repente assistindo aqui ao Identidade você falou, puxa, eu tenho vontade de servir a Deus em outro país, não sei como, tá aí um caminho. A FM Brasil é uma dessas instituições que recruta esses missionários, então seja uma missão de curta duração, como era o intuito da Thalita ali em algum momento, ou de longa duração também, se coloque nas mãos de Deus. Eu acho que esse é o papel, né, Thalita? A gente se colocar nas mãos de Deus para que Ele possa nos usar da maneira que Ele achar conveniente, de acordo com a necessidade que Ele vê. É assim que a gente deve fazer, se colocar nas mãos de Deus? Pode ser servindo aqui, ao vizinho, ou num país vizinho, por exemplo? Exatamente. Às vezes a gente tem a percepção de que missionário é só aquela pessoa que vai para muito longe, pregar o evangelho e falar sobre Deus lá na janela 1040, ou seja, onde for. Mas a missão começa exatamente onde a gente está. Seja aí na sua casa, com seus vizinhos, com seus amigos, na igreja, trabalhando em prol da igreja. E aí Deus vai levantando cada vez mais para trabalhar onde você está e depois te mandar para longe. Então, comece onde você está e se empenhe também para alcançar as pessoas que não são alcançadas. A gente ouviu muitas pessoas que realmente nunca tinham ouvido falar sobre Deus e sobre Jesus. Então, você pode ser uma luz para essas pessoas também. Existem várias instituições, inclusive a FMI Sul América, que foi a que me enviou para o campo missionário, que podem te levar para a janela 1040 ou diversos outros lugares onde o evangelho ainda não chegou. Tá certo. Thalita, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por mostrar aqui essa realidade de uma missionária. Hoje você já voltou ao Brasil, já mora aqui, trabalha inclusive aqui nesta casa, né? Produtora do Vida e Saúde. Que Deus continue te usando e te abençoando nessa nova missão por aqui agora. Amém. E a você aí de casa, fica então nosso convite. Se você tem o desejo de servir a Deus, coloque-se nas mãos dele, peça para que ele te mostre o caminho. Quem sabe servindo aqui no seu país, na sua vizinhança, na sua igreja, na sua família, ou te encaminhando para um outro lugar. O importante é você se colocar
nas mãos dele. Então esse aqui é o nosso desafio do Identidade de hoje. A gente sempre se encontra aqui, 10h30 da noite, às terças e quintas. Então acompanhe sempre o nosso programa. Um grande abraço e até a próxima. Um beijo para você. Tchau, tchau.